É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. Olá, boa noite a todos. Andréia, Alex, Aline, Eloá, Rosalva, Vinícius, Daiane, Valquíria. Muito bem. Vamos aguardar só aqueles 10 minutinhos para ver se todo mundo entra. Jaque, boa noite. Olá, Drica, Aline, Rayane, muito bem. Camila, Selminha, Franklin, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar mais uns minutinhos para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Fernanda, olá, boa noite. Felipe, Alan, Ivelise, Cal, Pietra e Neila, boa noite, beijos. Denise, boa noite. Família Cerqueira aí na área. Olá, Andressa, Márcia, Carol, Kathleen. Muito bem, já está enchendo. Alessandra, boa noite. Cristina. Olá, Júlia. Não esquece de cantar um ponto para fechar lá. Ah, vamos ver. Essa minha voz maravilhosa. Lucas, boa noite, meu querido. Cláudio, a família Santana. Todo mundo chegando. Mais 4 minutinhos, tá? Tem 43 pessoas na sala pra gente começar o nosso papo. Eu sofri um pequeno acidente aqui, tá? Por isso que eu tô com esse papelzinho aqui. Olá, mãe Renata, sua bênção, boa noite. Perguntei se vocês estavam ouvindo bem, porque hoje tá terrível aqui. Os barulhos, os pagodes aqui em volta, tá brabo. Motumbá. Família Macedo Aguiar, olha. Então a Adriana também tá por aí. Silvia, muito bem. Quero saber da live do pessoal do Tucabe, hein? Tá faltando a live do Tucabe, hein? Hein, Baba Áurea? Boa noite. Cadê a live do Tucabe? Boa noite, Shirley. E aí, gente, vocês gostaram da nossa live dia 23? Ficou legal? A gente estava meio assim nervoso, meio ansioso. Tinha hora que a gente achava que estava cantando os pontos muito rápido. Mas eu acho que foi, né? Foi bem. Foi muito legal mesmo. Boa noite, Marcelo. Bom, tem 50 pessoas. Vamos daqui a pouquinho começar. Olá, Sônia. Boa noite. Tudo bem? Quanto tempo? Boa noite, Tânia. Foi muito legal. Assim, foi
mais do que a gente imaginava assim que fosse, né? A gente não ensaiou nada, não pensamos em que pontos a gente iria cantar, apenas o primeiro ponto ali que a gente combinou, o primeiro e o segundo ponto que a gente combinou qual que a gente ia cantar, e depois a gente deixou fluir, né? Deixou a energia fluir para poder vir como se fosse uma gira mesmo, né? Porque na gira a gente não combina quais os pontos que a gente vai cantar, né? As coisas elas vão vindo aí, a intuição vai vindo. E a gente começou a cantar, mas acho que o resultado foi bem positivo. Lucas, olha que acaba esse Covid para ir no templo. Tá todo mundo querendo. Tá todo mundo com essa vontade. Foi muito legal mesmo. Todo mundo ficou com saudade. Mas acho que deu para matar um pouquinho a saudade, né? Dos pontos, da gira. Então a gente estava envolvido nessa energia de Ogum, né? São Jorge, que toma conta da nossa cidade. Dia 23 de abril. É impressionante como é que a cidade fica. Até em tempos de pandemia, a cidade estava transformada. Todo mundo vibrante. A hora que a gente saiu, né, para ir para casa do pessoal para fazer, as pessoas de vermelho na rua e tal, bem bacana. Meia-noite teve fogos, depois aqui, pelo menos no meu bairro aqui, 4 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã, muitos fogos. Até a noite, depois que eu cheguei em casa, teve fogos também. Então é uma comoção muito grande assim aqui no Rio de Janeiro essa data. Então a gente não tinha como não fazer nada, não cantar os nossos pontos para algum. Aprendeu alguns pontos, Andressa? A gente cantou pontos conhecidos, a maioria dos pontos eram bem conhecidos, teve alguns que eram realmente mais novos mesmo. André, boa noite. Bom, gente, acho que já tem bastante gente, a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre alguns assuntos e a gente começar os nossos debates aqui, as nossas colocações. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu acho que exatamente hoje tem 50 dias da nossa última gira. Nossa última gira foi dia 7 de março. Hoje é dia 26, né? Então tem quase 50 dias que a gente não tem gira, que o terreiro está fechado e que eu acredito que a maioria dos terreiros estão fechados, que foi mais ou menos quando começou o negócio a apertar, as coisas ficarem complicadas e aí a gente decidiu fechar, a maioria dos terreiros fecharam e depois por força da lei todo mundo teve que quem não fechou ainda teve que fechar. Então 50 dias, eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo assim fechado, né? A gente nunca ficou tanto tempo sem toque, sem gira, sem nada. É impressionante isso, né? Porque eu acho que por mais que a gente esteja esse tempo todo sem trabalho, sem gira, sem toque, eu pelo menos eu tenho percebido que a nossa conexão assim tá muito grande, né? O nosso apego tá muito grande com as energias, com as entidades, com tudo, né? E até com as pessoas mesmo, né? Eu acredito que a gente está mais apegado realmente nesse momento por conta disso, né? Porque a gente está sem trabalhos, a gente está sem gira e a gente acaba ficando realmente nessa carência, né? A gente fica numa carência muito grande de ter contato com os guias, de ter contato com as entidades. E aí eu me remeto a tudo que eu vim falando desde o nosso primeiro contato aqui, né? Como a gente pode fazer isso? Existem várias formas da gente fazer. Então acho que a gente está nesse período aproveitando para praticar isso, para praticar esse tipo de fé, essa fé um pouco mais individual, né? Dentro de cada um na sua casa, fazendo as suas orações, fazendo os seus pedidos, deixando aí as suas energias, as suas vibrações,
eu acho que é uma forma muito positiva da gente praticar a nossa fé. Como eu falei na semana passada sobre Oxalá, né, que era o patrono da fé, que ele que desenvolvia a fé em cada um de nós. E cada vez mais a gente fazer isso, a gente praticar isso, essa forma de conexão, né? Pois a gente estava a gente está sem as nossas ferramentas principais, né? Que são os nossos terreiros. E agora a gente está tendo que usar as ferramentas internas, as ferramentas dentro de nós. Né? Então, a gente realmente, como a Jaque está falando aqui, como é que a gente ia imaginar naquele dia 7 de março, que seria a nossa última gira. E aí, gente, tem algumas pessoas me perguntando, me chamando no privado, perguntando quando que a gente vai voltar. Como eu falei na semana passada, eu não faço ideia de quando a gente vai voltar. Eu gostaria que a gente voltasse logo, que a gente voltasse em breve, mas eu acho, tá, gente, assim, eu tenho uma percepção, um sentimento de que a gente só vai conseguir voltar efetivamente nos mesmos moldes, nos mesmos formatos em que a gente sempre esteve a partir do ano que vem. Eu acho que esse ano vai ser um pouco difícil a gente voltar ao que era antes, a voltar à vida normal que era antes dentro dos terreiros. Eu acho que as coisas vão começar sendo liberadas aos poucos, né? Mas por enquanto a gente não está vendo melhora, a gente não está vendo redução, a gente continua vendo o número de casos crescendo, o número de mortes crescendo. E assim, eu acredito que daqui a uns 2 meses as coisas vão começar a melhorar. Mas a gente ter uma gira num formato que a gente tinha antes, eu acho que não vai ser possível esse ano ainda. Eu acho, a não ser que as coisas mudem muito, que a gente mereça muito, entendeu? Mas eu percebo isso, né? Eu acho que a gente começa, de repente, a partir do segundo semestre, a fazer uma coisa muito devagar, pequenos grupos, poucas pessoas, vamos dividir em grupos para fazer os encontros. Enquanto a situação não estiver totalmente controlada, eu acho que vai ser bem, bem difícil. Mas vamos continuar rezando, vamos continuar pedindo, vamos continuar com fé, vamos continuar firmes nos nossos propósitos de que isso precisa mudar, né? De que isso vai mudar, de que a gente vai ter o merecimento de ter a nossa vida espiritual dentro dos terreiros normalizada em breve. Né? E aí, gente, eu venho fazer um apelo para todos. Vocês sabem que a gente está sem gira e o que movimenta o nosso terreiro é a nossa cantina, né? E a gente está sem cantina, então a gente está sem arrecadar nada. Então, aqueles que puderem, aqueles que quiserem nos ajudar a contribuir com alguma coisa lá no nosso terreiro, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente está com alguns gastos, né, a menos, porque a gente dispensou algumas pessoas que nos ajudavam lá, então a gente está com as contas de energia estão mais baratas, mas a gente ainda tem algumas despesas. Então, assim, sem arrecadação fica muito difícil, né? Então a gente está contando aí com a ajuda de todo mundo, a gente está se cotizando aí para ajudar, né? A gente a pagar as contas, tem um profissional que vai lá, porque lá tem muita grama, tem muito mato, muita árvore. Então ele precisa estar indo lá, limpar o terreiro, né? Então a gente precisa da ajuda aí de todo mundo. Quem puder ajudar, pode nos procurar aqui no inbox, que qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda pra gente conseguir manter as contas em dia e manter o nosso terreiro. Tá bom, gente? Esse é o meu pedido, meu apelo. Aí até me falaram perguntando isso, né? Quando é que a gente pode ir fazer e tal. E aí eu vi um vídeo outro dia de um terreiro que estava aberto e as pessoas de máscara, né? Inclusive as entidades incorporadas de máscara e tal. Eu não acho, na minha concepção, na minha opinião, eu não acho isso válido. Assim, eu não creio que seja uma coisa válida a gente fazer dessa forma, até porque, gente, a máscara ela não deixa ninguém imune ao vírus. A máscara não nos deixa imune ao vírus.
Então, assim, o fato, as pessoas estão achando que elas botarem uma máscara, elas podem fazer qualquer coisa, elas podem andar na rua, elas podem se abraçar, porque elas estão de máscara, elas estão protegidas. Não é bem assim. Se vocês forem ler, se informarem direitinho, vocês vão ver que a máscara não nos traz essa proteção toda. Ela ajuda, mas ela não nos deixa, ela não é uma vacina. Senão o problema já estava resolvido há muito tempo. Já teria botado máscara em todo mundo e o vírus não se espalha mais. Acabou o vírus. Então não é assim. A máscara ela nos traz uma segurança um pouco maior, mas não impede da gente pegar o vírus. Então, assim, não adianta nada a gente botar as pessoas dentro do terreiro de máscara, botar máscara nas entidades. Eu acho isso meio bizarro. Na minha opinião, não farei isso de forma alguma. Quem está fazendo, provavelmente foi orientado pela espiritualidade, então que façam, tá certo? Bom, tem alguns comentários aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Está certo, prudente, mesmo que o governo libere o vírus, ele ainda está circulando. Pois é, a gente não sabe ainda, né? Eu acho que ainda vai demorar um tempinho para a gente conseguir fazer dessa forma. Mas a gente não pode perder a fé, né? A gente tem que ter fé, rezar, pedir para que as coisas elas se normalizem dentro do tempo certo, dentro do necessário para cada um de nós, tá bom? Andressa colocou aqui que para mim praticar essa fé interna tá sendo um desafio fantástico. Eu vou te falar aqui para mim também, né? A gente coloca às vezes muito assim o terreiro como o nosso amuleto, né? E não é. O nosso amuleto está dentro de nós. O terreiro é um complemento que a gente tem para a nossa fé, para o contato com a nossa ancestralidade, mas isso tudo está aqui dentro da gente. Então a gente está praticando isso dessa forma e eu acho que a gente vai sair muito fortalecido disso tudo. A gente vai sair muito mais forte, eu tenho certeza disso. A Rosalva colocou que a prática da fé está mais intensa, a gente está se descobrindo com relação à espiritualidade. Justamente, a gente está descobrindo como nós somos capazes, né, de ter fé, de rezar, de pedir, não necessariamente de estarmos em contato com o chão do terreiro. Eu não estou falando para vocês que o chão do terreiro não é necessário, porque senão, Felipe, então não precisa de terreiro. Então fecha os terreiros, cada um fica no seu canto rezando e pedindo. Não, obviamente que não. Os terreiros são muito necessários, é muito importante, mas a gente tem os nossos recursos também que a gente pode utilizar. Tudo é transitório e passará logo. Isso aí. Bom, gente, então vamos começar com um assunto que o pessoal pediu, né? Pra gente falar. A gente falar um pouquinho sobre Xangô, que estão pedindo para falar. Desde a primeira live deram essa sugestão de Xangô, a gente não conseguiu falar. Então, que a gente pode falar sobre Xangô? Xangô, dentro da mitologia, ele é considerado o deus do trovão, na mitologia africana. E automaticamente ele se remete ao elemento fogo. Então, o Xangô ele é o deus do fogo e o deus do trovão. Xangô, ele é dentro da mitologia, ele é considerado um grande rei, um dos reis mais poderosos do reino. Então, de todos os reinos. Inclusive aqui no Brasil, em alguns lugares, mais precisamente em Pernambuco, alguns cultos eles levam o nome de Xangô. Não é nem Umbanda, nem Candomblé, é Xangô. Vamos para o Xangô hoje. De tão forte, de tão intenso que é o culto a Xangô, que alguns lugares o próprio culto leva o nome de Xangô, para vocês verem a importância e a grandiosidade desse orixá. Ele é o fogo, ele é o raio, ele é o trovão. O axé de Xangô, ele está nas pedreiras e nas rochas que não se quebram, a não ser pelo próprio raio. O próprio raio de Xangô que quebra as pedreiras. E o principal atributo de Xangô, porque assim, a gente parte do princípio que cada orixá ele está ligado a um atributo específico.
O Xangô, ele está ligado ao atributo da justiça, ou seja, o equilíbrio, porque a justiça ela é nada mais é do que um equilíbrio. Então o Xangô, ele é considerado o orixá da justiça, o orixá que traz a justiça divina para junto de nós. E a justiça divina, que não é essa justiça que a gente tem aqui, né? Que muitas vezes não é justa. Então a gente sempre tem que se remeter a Xangô pedindo a justiça divina para nós. Porque o Xangô ele não está ligado a essas leis, a essa justiça que a gente conhece aqui. Ele está ligado a uma justiça equilibradora. É com isso que Xangô está ligado. Xangô não está ligado com a causa tal que está no tribunal tal. Não, ele está ligado ao equilíbrio do nosso planeta. Ele é um orixá equilibrador o tempo inteiro. É lógico e obviamente que a gente associa Xangô à justiça, quando a gente tem alguma causa, alguma situação pendente na justiça para resolver, a gente se remete a quem? A Xangô, para que ele intervenha com a justiça divina, se for do nosso merecimento, se for do nosso momento, para que Xangô e os seus enviados nos ajudem. Então é dessa forma que Xangô atua, com a justiça divina. E lembrando, gente, que justiça é justiça, é equilíbrio, não é vingança. E muitas pessoas falam, eu jogo tudo na mão de Xangô, porque Xangô não vai deixar, Xangô é justo, Xangô... Gente, Xangô é justo sim, ele trabalha com a justiça, com o princípio do equilíbrio, que muitas vezes as pessoas falam, eu quero justiça, na verdade elas querem vingança, elas querem se vingar, elas não querem justiça. E Xangô não está envolvido nesse tipo de situação. Xangô vai trabalhar sempre com o equilíbrio. Ele é equilibrador o tempo inteiro. Para vocês verem que o símbolo de Xangô é o Oxé, né? Que se fala na mitologia, que é um machado de 2 lâminas. Obviamente, né? Porque não só se faz justiça quando você olha para os 2 lados da situação. Eu não posso fazer justiça olhando apenas para um lado só, ouvindo um único lado. Eu sempre falo que toda história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. Xangô sabe qual é a verdade, então ele vai aplicar a justiça conforme a verdade que ele sabe. Porque quando a gente conta uma história, eu vou contar a história do meu ponto de vista, sobre a minha ótica, sobre o meu ângulo. Você vai contar sobre a sua. E Xangô vai saber qual é o verdadeiro lado da história. Então Xangô é justo o tempo inteiro, Xangô é equilíbrio o tempo inteiro. O orixá da justiça, da sabedoria, ele é da força estática e também ele é o orixá da política. E o poder é o equilíbrio, que ele compensa os movimentos energéticos todos do universo, mantém as coisas balanceadas. Essa é a principal função de Xangô. Como a maioria das pessoas sabem, a cor de Xangô dentro da Umbanda tradicional que nós seguimos é o marrom e o dia dele é a quarta-feira. E a saudação, Caô Cabecile. Xangô é um orixá muito querido, muito popular dentro da Umbanda, né? Principalmente por ele ter muitos sincretismos. A gente tem vários sincretismos com Xangô. A gente tem São José, que é em março, se eu não me engano, não me lembro agora o dia. A gente tem um outro sincretismo muito forte, que é São João Batista, que é dia 24 de junho. São Pedro também, que é dia 29 de junho. E o sincretismo mais popular, que é 30 de setembro, que é São Jerônimo. Então, a maioria das casas de Umbanda, nessas datas, fazem as suas louvações, as suas homenagens, os seus pedidos a Xangô. O mais popular é São Jerônimo, que é em setembro. Na nossa casa, a gente faz a nossa louvação a Xangô normalmente no meio do ano, próximo ali ao dia 24 de junho, 29 de junho, de São João e São Pedro. E é quando a gente faz a nossa fogueira de Xangô. Por que a fogueira? Como eu falei, cada orixá ele é ligado a um elemento específico. Xangô ele é ligado ao elemento fogo.
e ele é considerado o deus do fogo. Então a gente faz uma fogueira de Xangô, onde a gente faz a nossa louvação, a gente canta, a gente pede, é quase que uma vigília para Xangô. A gente coloca os nossos pedidos, deposita os nossos pedidos ao nosso pai Xangô na fogueira, a gente canta para ele, os Xangôs se manifestam, a gente faz uma grande roda em volta daquela fogueira, uma energia fantástica, uma energia sensacional. Não sei se esse ano a gente vai conseguir fazer, mas é incrível, assim, é uma das giras que eu particularmente mais gosto. Eu tenho uma ligação muito profunda com Xangô. Xangô foi o primeiro orixá assim, a se manifestar na minha cabeça. Eu tenho uma adoração por ele muito grande. Meu sonho era ser filho de Xangô, não consegui realizar esse sonho nessa vida, mas ele é pai de todos. Eu me considero filho dele. Eu acho incrível assim a energia que ele traz, uma energia muito forte, uma vibração. Ele se liga diretamente ao nosso chakra cardíaco, né? Então parece que o nosso coração vai pular para fora, assim. É uma emoção muito especial, realmente. Eu tenho uma paixão muito grande por Xangô. E aí, como eu falei, que ele rege a política, né? Porque o verdadeiro rei é aquele que sabe fazer a política com todo mundo, né? E aí a gente pensa um pouco na nossa situação, na situação que a gente está passando. A gente fala de equilíbrio, fala de sabedoria, fala de política. Nessa situação que nós estamos passando hoje de pandemia, tendo Xangô como regente do ano. Então o Xangô ele traz essa forma equilibradora. O que eu penso, o que eu acredito, o que eu leio, o que eu estudo, o que eu já conversei com algumas outras pessoas, é que o nosso planeta está passando por um processo de equilíbrio. A gente estava precisando se equilibrar novamente. Eu acho que tanto o planeta como o próprio ser humano estava precisando passar por essa fase de equilíbrio. Aí a gente pensa em coisas simples. A gente pensa em coisas simples como a nossa forma agora de estar nos ligando à nossa fé. O que nós estamos fazendo? A gente não está rezando sozinho, a gente não está pedindo. Isso era uma forma da gente se equilibrar, da gente nos reencontrarmos conosco mesmo. Né? Isso é muito importante, assim, a gente fazer. E aí a gente olha para o nosso planeta, de coisas que estão acontecendo, a gente está vendo aí os animais, tudo isso, as águas ficando mais limpas. Mesmo que seja por um período curto, né? Porque eu acredito que depois que as coisas voltarem à normalidade, as pessoas elas têm a memória muito curta, então as coisas elas vão voltar ao que eram antes, mas eu acredito que a gente precisava desse momento para o planeta se equilibrar novamente, para a gente entrar num novo ciclo, para a gente entrar numa nova modalidade de vida. Né? Eu já ouvi aí que nada será como antes, né? Que a nossa vida vai mudar depois dessa pandemia. Eu acredito que vai mudar realmente. Então eu acredito que Xangô veio regendo esse ano justamente para trazer esse equilíbrio e para a gente cada vez mais praticar a nossa fé. E no campo da política, obviamente que eu não vou falar de política aqui, porque não é o lugar para isso, mas a gente está vendo não só aqui no Brasil, como em alguns outros lugares do mundo, as coisas meio que se balançarem em relação à questão política, né? aos governantes, aos dirigentes. As pessoas estão precisando tomar decisões e atitudes em meio a tudo isso. Né? Então eu acredito que Xangô veio justamente para isso, para trazer esse equilíbrio para nós, para o planeta, e também no campo da política, das decisões, das pessoas que decidem as coisas. Elas estão muito envolvidas nessa energia de Xangô nesse momento. Então Xangô vem para fazer essa justiça e para trazer esse equilíbrio. Pelo menos é nisso que eu acredito. Eu acho que são essas as circunstâncias que a gente está vivendo nesse momento. E a gente precisa muito dessa energia, dessa vibração. Isso aí, Shirley, renovação. A gente está precisando de uma renovação. E é por isso que eu acho que não basta só
A gente fica pedindo, ai, não aguento mais, tô doido pra essa pandemia acabar pra voltar minha vida normal, tô doido pra essa pandemia acabar pra eu fazer isso, pra eu fazer aquilo, pra eu passear, pra não sei o que. A gente tá doido pra essa pandemia acabar? Obviamente que sim, porque a gente não quer que mais pessoas, né, sofram, a gente não quer passar por dificuldades, né, não só na parte da saúde, como as dificuldades que a gente está tendo da vida mesmo, de trabalho, financeiras, muitas pessoas estão tendo dificuldades de se manter. Então a gente quer que realmente acabe, a gente quer que acabe para que a gente possa sair melhor disso, para que a gente possa sair renovado dessa situação. A gente realmente precisa de renovação, então a gente tem que aproveitar que esse ano é um ano de Xangô, Xangô está regendo, tudo isso está acontecendo. Vamos nos apegar ao nosso pai Xangô para que ele nos ajude nessa renovação, para que ele nos ajude nesse equilíbrio, para que quando isso passe, nós possamos estar melhores. A gente não ser o mesmo. A gente não pode ser o mesmo. A gente tem que estar melhor. A gente tem que valorizar coisas que nós não valorizávamos. A gente tem que valorizar muito a nossa casa, a nossa família. A gente precisa pensar nisso. Pensar no que nós estamos perdendo nesse momento e o que a gente vai ganhar depois. Eu acredito muito nisso. A gente precisa refletir bastante sobre isso. Eu acho que tempo a gente está tendo para refletir nessas situações, né? Que a gente tem que sair melhor. O que eu estou aprendendo? Vamos procurar fazer uma reflexão. E Xangô nos ajuda muito com isso. Vamos refletir o que eu tô aprendendo com tudo isso. Como que eu vou me comportar a partir de agora? Como que eu vou agir a partir de agora quando tudo isso passar? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes? Não, gente. Não. Alguma coisa a gente tem que aprender. Alguma coisa a gente precisa mudar. Vamos lá. Isso aí. Vamos ler os comentários. Shirley, ingenuamente, os governantes ainda querem tirar proveito dessa pandemia. Não só os governantes, né? Como muitas pessoas tiram proveito, sabe? Querem, infelizmente, o ser humano quer sempre tirar vantagem das coisas, né? Quer sempre se aproveitar das coisas, quer sempre ganhar. Mesmo com um problema desse, as pessoas elas querem ganhar alguma coisa. Vendendo informações. Outro dia eu vi na televisão, não estou vendo muita televisão, não estou querendo me envolver nessas energias, mas vi que as pessoas estavam indo para o banco, parece, por causa do benefício, não sei, aí tinham que virar à noite na fila, e aí tinha gente indo para a fila e vendendo lugar na fila. Enfim, coisas que sempre existiram, o ser humano sempre foi assim. Mas e aí a gente percebe, né? Mesmo em momentos tão difíceis para todo mundo, a gente vê pessoas agindo dessa forma. Mas em contrapartida, a gente está vendo coisas muito bacanas acontecerem. A gente está vendo uma rede de solidariedade muito grande em que eu nunca vi. Eu nunca presenciei isso. As pessoas muito mobilizadas em ajudar, em fazer, em recolher donativos, recolher material. Cara, isso é muito bacana. As pessoas costurando máscaras, distribuindo. Isso é muito, muito legal. Eu acho que isso é um grande aprendizado. E é o que eu falei. Quando isso acabar, essa onda, essa energia boa de solidariedade precisa continuar. Isso tem que continuar. Quem está fazendo isso agora, a gente tem que levar isso adiante para sempre. A gente tem que se ajudar. Levar não só o que a gente pode materialmente, fisicamente, a gente levar amor para as pessoas. Né? Acho que isso é o mais importante. A gente levar amor para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente está precisando mesmo. Sabe? É muito, muito bacana a gente trabalhar dessa forma. Eu acho que assim, a gente tem que tirar proveito disso e, como eu falei, a gente tem que sair melhor. E ao mesmo tempo que a gente está vendo pessoas se aproveitando, a gente está vendo, eu acho que em maior volume, pessoas numa corrente do bem maravilhosa, muito bacana mesmo. Eu acho que a Marta tá aí. Ô Marta, eu tinha falado de uma outra vez para a gente ver a questão de sabonete e tal, lá para a comunidade. Eu não sei se a gente conseguiu fazer. Eu sei que eu acho que eu levei alguns sabonetes para lá, mas não sei se a gente conseguiu fazer. Porque as pessoas que moram lá no nosso bairro, lá onde fica o nosso terreiro, são muito carentes e a gente sempre ajuda as pessoas.
A gente tá fazendo ainda as doações de cesta básica, tudo isso a gente continua fazendo, as pessoas continuam ajudando, mesmo com toda a dificuldade que a gente está passando, as pessoas continuam ajudando e isso é muito bom. Então, se a gente tiver alguma outra comunidade que esteja precisando e que a gente possa se mobilizar para ajudar, vamos colocar aqui, gente, vamos colocar pra gente fazer. E mais uma vez eu falo para todo mundo, a Marta Costa colocou aqui alguma coisa. Gente, eu não consigo ler todos os comentários, tá? Desculpa. Ah, tá aqui. Conseguimos comprar sabonete e detergente, mas ainda precisamos de mais. Então, gente, quem quiser doar, nos ajudar com sabonete e detergente, entre em contato com a gente aqui em inbox que a gente vai se organizar para recolher, tá bom? Isso aí, Shirley. Tirar a venda dos óleos materiais. Verdade. Bom, gente, Xangô é isso e a gente pode fazer o que se a gente quiser, né? Pedir para Xangô, né? Equilíbrio, se a gente estiver se sentindo mal, se sentindo desequilibrado, precisando de equilíbrio, precisando estar mais centrado, a gente pode pedir para Xangô, a gente pode acender uma vela na cor marrom, que é a nossa vela, a cor que a gente pratica aqui dentro da Umbanda tradicional, que a gente pratica é a cor marrom. E a gente pode colocar uma cerveja preta do lado e pedir a Xangô que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga muito equilíbrio, que nos traga muita força, muita energia, muita positividade para a gente passar por essas dificuldades. Tá? Tem inúmeras coisas que a gente pode fazer para Xangô, né? Que são as oferendas que a gente faz. Eu não vou falar disso aqui agora nesse momento, porque eu acho que é mais complexo, aí vai depender muito da situação de cada um. Né? Lá no terreiro a gente faz o ajebó para Xangô, né? Que é aquele quiabo que a gente amassa, né? O quiabo e tal, coloca o azeite, coloca o mel e pede para Xangô, e ali dentro desse pedido, desse ajebó, a gente coloca os nossos pedidos, o que a gente precisa e oferece para Xangô. Mas é como eu sempre digo, né? Para isso a gente precisa de uma análise e tal, ver se não precisa fazer um outro tipo de trabalho primeiro antes de fazer esse. São todas essas questões, por isso que eu não costumo passar. Se a gente quer fazer uma oferenda simplesmente, uma oferenda para Xangô, a gente pode ir fazer acender a vela, colocar a cerveja e pedir, e a energia já está colocada ali, tá certo? É muito importante que a gente faça sim, que a gente peça, ainda mais nesse momento. E o dia de Xangô, não sei se eu falei, é a quarta-feira, que é o dia que Xangô rege, o dia da regência de Xangô. Romário colocou aqui, diante de situações críticas, o ser humano se revela quem realmente é. Exatamente. Situações críticas e situações de poder, né? Quando a pessoa tem um poder, então é que a gente vai ver quem ela é. Bom, pessoal, a gente combinou semana passada, eu fiquei de fazer uma enquete, mas eu não tive tempo essa semana de fazer uma enquete aí aqui no Facebook e não consegui fazer para a gente discutir os nossos temas, os temas principais. Mas eu falei na semana passada que ia aproveitar aí o mês de maio, que a gente ia falar um pouquinho sobre o povo cigano. Então, gente, eu não tenho muita vivência nesse aspecto, né, do povo cigano. E eu sempre falo que assim, que a Umbanda a gente aprende na prática, né? A gente aprende vivenciando, com o pé no chão, lá no terreiro, e quem não está dentro do terreiro aprende ali na assistência, olhando, observando, conversando com as entidades, entendendo e percebendo a diferença de cada linha de trabalho. Então, assim, eu não tenho vivência nenhuma com o povo cigano, né? O povo cigano não é cultuado dentro da nossa doutrina, mas eu tenho muito respeito, muita admiração pelo povo cigano. Eu acho que é um povo muito sério, um povo muito trabalhador mesmo, e assim, eu respeito demais mesmo. Eu tenho pouco conhecimento, tenho pouquíssima vivência, e
conversei com algumas pessoas, li algumas coisas a respeito, mas não é algo que esteja dentro da nossa doutrina do Templo de Umbanda Olhos de Lince. Então o que eu vou falar aqui é muito raso, né? Não tenho muita propriedade para falar. Eu acredito que depois de um tempo a gente possa convidar uma outra pessoa que tenha mais vivência, né, para falar um pouco sobre isso. A gente pode aproveitar agora o mês de maio, né, que é o mês dos ciganos, né, acho que é dia 24 de maio, né, não é isso? De 24 de maio, que é dia de Santa Sara. Então a gente de repente pode deixar aí para a última live do mês de maio, a gente falar especificamente sobre o povo cigano. A gente falar sobre eles. E aí eu vou convidar uma outra pessoa para participar da live, que é para poder falar com um pouquinho mais de propriedade em relação a isso. Né? O que eu sei assim, é que essa linha é uma das linhas mais recentes que trabalha na Umbanda. E assim, é um povo que passou a conquistar níveis de espiritualidade muito importantes e aí acabou se agregando à Umbanda. Mas é importante assim esclarecer que mesmo antes deles se fincarem mesmo na Umbanda, essas entidades elas já se apresentavam, já se manifestavam em alguns terreiros, mas eram manifestações assim individuais, que não se caracterizava como um grupo específico. Eu conversando com uma pessoa, uma certa ocasião, que tem uma tiçara, né? A tiçara são os locais de culto ao povo cigano. Dizendo que foram os Exus em que abriram os caminhos para o povo cigano poder trabalhar. Então eles vinham muito dentro da linha dos Exus, né? Trabalhando ali, e depois eles acabaram se firmando como mais uma linha auxiliar dentro da Umbanda, né? Porque a gente dentro da Umbanda a gente tem os pilares ali, que é Caboclo, Preto Velho, Exu e Criança, e a gente tem as outras linhas que são as linhas auxiliares, né? Que a gente vê os boiadeiros, os marinheiros, os baianos, e a gente também tem o povo cigano e outras linhas também. A Umbanda é muito plural, né? Se a gente começar a se embrenhar aí pelo Brasil, a gente vai ver várias outras linhas que são até estranhas aos nossos olhos, que a gente não está habituado a ver, a conhecer, a entender, e as coisas acabam se misturando um pouco, porque principalmente no norte, no nordeste, a gente tem cultos diversos, né? Catimbó, da Jurema, o tambor de mina, isso tudo acaba se misturando com a Umbanda em determinado momento. Então acaba se criando linhas auxiliares. E aí o que acontece? O povo cigano é mais uma linha auxiliar que trabalha dentro da Umbanda. E é muito bacana, assim, os ciganos eles prezam muito assim pela liberdade, né? A liberdade espiritual, principalmente, né? Eles prezam muito por isso. Então é um povo que traz uma alegria muito importante, é uma alegria muito intensa. Eles dançam muito, trazem uma vibração muito boa, trabalham muito com as questões amorosas, né? As questões sentimentais, também as questões materiais. Eles trabalham muito com essa energia de material, caminhos abertos, prosperidade, muita coisa que a gente falou na semana passada de prosperidade. Os ciganos trazem muito essa vibração. Então é um povo que tem uma energia muito boa mesmo. Então trazem essa vivência de liberdade, né, para todos nós. Eles sempre trazem isso nas palavras deles, que nós devemos ser livres, que a gente, né, não deve estar preso principalmente a sentimentos, tudo isso. É uma linha que eu tenho muito apreço e muito respeito. Então a gente vai combinar dessa vez a gente combina. Já estou vendo uma pessoa para poder vir participar com a gente. Aí a gente combina para em maio, na última live do mês de maio, a gente vai falar exclusivamente sobre isso. E aí vai ter uma pessoa para me ajudar, porque eu realmente não tenho tanto conhecimento para passar para vocês. E aí eu vou poder aprender também um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Alguma pergunta? Caramba, 10 para as 8 já.
Acho que passaram algumas coisas aqui, deixa eu ver. Poderíamos falar sobre os pretos velhos, são várias as linhas. Sim, vamos falar sobre os pretos velhos com certeza. Agora vamos entrar no mês de maio, agora é um atrás do outro, né? É Ogum, Preto Velho, Exu, Nanã, Xangô, que a gente já falou hoje. Vamos falar sobre Preto Velho sim na próxima live. A gente já vai estar no mês de maio, a gente vai dedicar esse mês de maio a eles. Vamos falar bastante sobre eles, os pretos velhos. Pode-se falar sobre o preto velho, isso é no mês de maio, isso aí. Semana que vem a gente já vai abordar sobre os pretos velhos. Aliás, eu queria combinar da gente fazer na semana que vem a gente fazer um pouco diferente. O tema vai ser preto velho, eu vou falar um pouquinho sobre os pretos velhos e aí só que eu queria que vocês mandassem as perguntas. Mas aí não precisa ser só sobre o preto velho não, pode ser sobre qualquer assunto, né, que vocês mandassem as perguntas inbox que vocês gostariam. E durante a live, quem não conseguiu mandar, pode mandar também. Não sei se a gente vai conseguir ler todas as perguntas. Mas vocês mandem as perguntas que a gente já vai respondendo. A gente faz um bate-bola aqui de perguntas e respostas. Então na semana que vem eu abro falando um pouco sobre os pretos velhos e a gente começa a falar começa a responder as perguntas. Não responder as perguntas, a gente criar um debate, uma reflexão sobre os assuntos que vocês quiserem abordar. Eu acho que vai ficar bacana assim, vai ficar bem mais dinâmico aqui. O Romário botou aqui um adágio cigano: o céu é o meu teto, o mundo é o meu lar e minha religião é a liberdade. Isso é muito legal, muito bonito. Tem uma pergunta: tem algum problema acender uma vela para Exu próximo à vela do anjo da guarda? Ô Rosalva, problema assim, se você não tiver nenhuma outra opção, nenhuma outra alternativa, não tem problema, você pode acender. Porque assim, eu sempre falo que às vezes acender vela em casa, né, eu sempre fico com um pouco de receio por questões físicas, né, de ter um acidente, a vela cair, pegar fogo, tudo isso. Mas na questão da logística, né, se você tem separado lá um altarzinho e você tem um outro cantinho para Exu separado, você pode acender ali separado. Mas se você não tem, você tem apenas um altar. Eu tenho um altarzinho aqui, vocês estão vendo? Tem um altarzinho ali, tem uma imagenzinha de Corme Damião, uma imagenzinha de Iemanjá e uma de Oxalá. Eu acendo vela ali, eu acendo todas as velas ali. Porque aí lá na frente, na porta da minha casa, tem uma firmeza de Exu. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Uma firmezazinha, uma quartinha que tem uma firmeza de Exu, foi preparado para proteção da minha casa. Mas eu não acendo vela ali, porque eu tenho medo da vela cair, eu tenho gato em casa, do gato mexer, esbarrar, derrubar. Eu não acendo, eu sou super medroso com isso. Então, quando eu quero acender vela para Exu, eu acendo aqui. Eu acendo aqui, não tem problema nenhum. Né? Se eu morasse numa casa maior, tivesse um lugar separado, específico, eu faria. Mas como não tem, eu boto aqui mesmo, não tem problema não, tá? Tem uma pergunta. Caboclo Quibandeiro. Tânia Regina está perguntando sobre o Caboclo Quibandeiro. Olha, eu conheço, não por um acaso, eu estava ouvindo algo sobre isso hoje, e aí eu me remeti a alguns anos atrás, assim, que a gente chamava os caboclos bugres, que são os caboclos que falam que são os caboclos mais feiticeiros, assim, que trabalham com energias mais densas, tudo isso. Eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, né? Que são os caboclos um pouco mais velhos, né? Que a gente fala de caboclos bugres, que eles que viviam mais dentro das matas fechadas e tal. Caboclo bugre, que também é associada aos caboclos quimbandeiros, que trabalham com desmanche mesmo de feitiços, estão muito próximos aos trabalhos dos Exus,
esse é o tipo de trabalho que esses caboclos fazem, que podem ser chamados também de caboclos bugres. A Shirley está perguntando aqui por que chamamos de pai e vovô, qual a diferença? Olha, tem várias denominações, né? Tem pai Cipriano, aí tem vovô Benedito, tem pai Benedito, tem vovó Maria, tem tia também, tia Maria, tem mãe. São várias as denominações. Eu não sei te dizer se tem algum fundamento específico isso. Eu acredito que tem a ver mais com a característica daquela entidade. Quando falava pai Cipriano, né? Ou vovô Benedito, né? Eu acredito que seja com as características daquela entidade, dela ser um pouco mais velha, e o pai ser não ser um preto velho tão velho, né? Eu acredito que seja mais nesse sentido. Aí tem as tias também, que elas são consideradas assim, aquelas pretas velhas um pouco mais novas, né? Mas que vivem, que trabalham dentro da falange dos pretos velhos. No meu entender, na minha experiência, eu observo dessa forma, né? Essa diferença que uns se denominam como pai e outro como vovô, ou como tio, ou tia, né? A tia Maria é uma preta velha muito conhecida, né? na Umbanda, e o que já tive a oportunidade de conversar uma vez com uma tia Maria, e ela mesmo diz que ela não é velha, né? Que ela, na última vivência dela, desencarnou um pouco mais jovem, mas ela se identificou muito com a falange dos pretos velhos e ela trabalha como uma preta velha. Por isso ela é chamada de Tia Maria. Então é mais ou menos por isso, pela característica da entidade, não por um fundamento específico de trabalho que eles fazem. Certo, pessoal? E aí, mais alguma pergunta? Bom, então a gente está combinado dessa forma. Vamos falar, na semana que vem eu vou falar um pouco sobre os pretos velhos. Vocês vão me mandar as perguntas em inbox. Quem não conseguir mandar, pode fazer as perguntas por aqui, mas aí corre o risco de eu não conseguir ler todas. Mas vocês podem mandar inbox ou podem mandar por aqui também que a gente vai lendo. Estão me perguntando se a gente vai ter live para cantar os pontos de preto velho. Olha, não sei ainda, a gente ainda não pensou nisso. A gente ainda está anestesiado aí com o dia 23. Quem sabe a gente não faz também. Eu não sei que dia que cai, dia 13 de maio. Eu acho que cai durante a semana. Mas a gente pode pensar em fazer sim. Vamos ver se a gente combina alguma coisa. É sempre maravilhoso, né? Cantar para os nossos pretos velhos. Esse ano não vamos ter a nossa tradicional feijoada, tradicional mesa dos pretos velhos. A gente não vai ter esse ano, infelizmente. Mas vai estar aqui no nosso pensamento, vai estar no nosso coração. A gente pedir às almas que nos ajudem, que nos orientem, que nos tragam muita força, muita energia, muita vibração, muito pensamento positivo, né? E pedir mesmo que eles nos guardem, nos livrem, né? dessa pandemia, que a gente possa estar saudável, que a gente possa estar seguro e obviamente que a gente precisa se cuidar, né? A Rosalba está perguntando se a vela do anjo da guarda apaga na metade. Descartamos ou reacendemos a vela? Olha, o Rosalva, às vezes na metade, às vezes até é difícil a gente conseguir acender de novo, né? Porque ela tem aquele plástico, a não ser que você rasgue ali e acenda. Antes na metade, assim, eu prefiro descartar e acender uma outra vela. Às vezes, gente, a vela não acende, não quer acender, você acendeu, daqui a pouco ela apagou. Não é nada demais não, tá? Às vezes é a qualidade do pavio que é ruim, a parafina não é boa e a vela não queima direito. E aí a gente descarta, acende uma outra vela, às vezes a gente troca a marca da vela e aí acende. Se continuar persistindo nesse problema, continuar acontecendo isso, aí a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Se tem alguma interferência espiritual ou não, e aí já é um assunto um pouco mais complexo que a gente tem que ver dentro de uma circunstância mais adequada.
Mas assim, se tá insistindo, não tá acendendo, você tá fazendo, não acende, já trocou, não acende, aí pode ser que tenha alguma coisa, alguma interferência espiritual, e aí a gente precisa ver. Mas aí apagou na metade, pode ter sido alguma coisa, algum vento, isso e aquilo, fica ruim de se acender, até perigoso. É melhor você acender uma outra vela, tá certo? Adorei as almas. Aí vocês deram mais uma sugestão também da gente falar sobre crianças, sobre várias coisas, né? Eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso e aí a gente pode falar nas perguntas e nas respostas, nas perguntas e respostas que a gente vai fazer na semana que vem, que eu acho que vai ficar um pouco mais dinâmico assim pra gente conversar, tá certo? Qual Exu representa o Mulu na Umbanda? Olha, Exu Caveira, ele tem uma grande ligação com o Obaloaê, com as almas. Ele tem uma grande ligação. Ele não digo representação, mas ele é como se fosse um enviado, né, de Obaloaê, na Umbanda. Tá certo? Marta vai fazer uma feijoada dia 13? Muito bem. Isso aí, vai distribuir para a comunidade? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Então a gente vai fazer assim. Na semana que vem a gente já vem com as perguntas que vocês fizerem no decorrer da semana, mais as perguntas que a gente for fazer, que vocês fizerem na hora, a gente vai tentar responder todas. E eu vou falar um pouco sobre Preto Velho, não precisa ser necessariamente as perguntas sobre Preto Velho, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre eles, é uma linha muito especial, eu particularmente amo. Preto Velho foi assim a primeira entidade realmente que se manifestou com muita firmeza na minha cabeça. O Rei Congo, que muitos de vocês conhecem, foi o primeiro a vir, assim, que deu o nome dele, né, que trabalhava muito no terreiro que eu trabalhava. Era um terreiro muito voltado para Preto Velho, né? Existiam sessões de Preto Velho toda semana, era toda segunda-feira. Então a gente fazia muitas giras, então eu trabalhei muito com Preto Velho. E todo esse ritual que a gente faz hoje lá no terreiro, né, da feijoada, de colocar a mesa, de servir a feijoada dentro do terreiro, tudo isso foi uma vivência que eu tive no cantinho da Vovó Juventina da Bahia, da minha saudosa mãe Elvira, que com certeza está num lugar maravilhoso agora. Tudo isso é uma herança que eu trago desse lugar. Eu aprendi isso lá, fazer esse ritual dessa forma e trouxe isso para nossa casa hoje, né? A gente pratica exatamente dessa forma. Então a gente vai falar. Qual a chaleira dos pretos velhos? Não entendi sua pergunta, Shirley. Chaleira, não sei. Pode falar em uma live sobre musicalidade na Umbanda, pontos cantados, atabaques, fundamentos. Olha que tema bacana, hein? Que tema bacana esse. A gente pode falar mesmo sobre isso, sobre pontos, sobre cantigas, sobre música. Umbanda é vida, né, gente? Umbanda é movimento. Umbanda, que tem na Umbanda? É gira, é o giro cósmico, né? A gente tem que estar girando, a gente tem que estar se movimentando. E a música, a musicalidade, ela tá muito presente. Umbanda sem música, sem sons, não é Umbanda. Sim, assim, é uma energia muito positiva mesmo. E muito essencial para os trabalhos de Umbanda. A musicalidade, ela faz parte da Umbanda. E aí a gente pode estender isso e falar um pouco mais dos atabaques, falar sobre os pontos, as palmas, né? Tem muitos terreiros que não tem atabaques, só são com as palmas.
mas a gente pode ir e falando, abordar esse tema. Eu acho bem interessante a gente falar sobre música, falar da importância de cantar. Eu sempre falo nas nossas giras, né? Quando a gente vai começar, gente, vamos cantar, vamos participar, porque isso movimenta, traz vibração, traz positividade. A gente vê a diferença de uma gira em que as pessoas não estão tão ali empolgadas, não estão cantando tanto, e uma gira que está todo mundo participando, não só o corpo mediúnico, como a assistência também está cantando, está vibrando, está batendo palma. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Então traz uma energia maravilhosa, as coisas fluem de uma forma assim muito especial. Então é muito importante, é um fundamento muito, muito importante mesmo a gente tratar, a gente conversar sobre isso. E aí eu quero ver quando a gente voltar, tá todo mundo cantando bastante aí os nossos pontos. Pontos de homenagem, o Cláudio colocou pontos de homenagem, pontos de raiz. É a nossa reza, né? É a nossa reza. Isso aí, Denise, como eu te falei, na Umbanda a gente reza cantando, a gente reza rindo, a gente reza dançando, a gente reza comendo, a gente reza bebendo. É a nossa reza, é a nossa forma de expressar a nossa religiosidade. Então, eu acho fundamental a gente falar sobre esse tema, vamos abordar isso sim. Semana que vem a gente faz perguntas e respostas, e aí na outra a gente pode falar sobre isso, que eu acho fundamental, acho essencial a gente falar sobre isso. Tá certo? Isso aí, bater palmas é essencial para o trabalho. Quem canta reza duas vezes, isso aí, Shirley. Quem canta reza duas vezes, com certeza. Bom, gente, estamos chegando aqui nos minutos finais da nossa live de hoje. Mantenha a harmonia da gira. Isso aí, mantenha a harmonia da gira. E lá no Tucabe, ó, é canto direto. Muito bem. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, da nossa discussão. Eu quero realmente ver a participação de todo mundo, eu quero ver muitas perguntas. Não sei se eu vou conseguir responder todas, porque tem coisas que eu não conheço, tem coisas, mas eu acho importante a gente buscar conhecimento e a gente trazer uma reflexão, trazer uma discussão e a gente aprender juntos. Eu acho que isso é o mais importante. A gente aprender junto, discutir vários temas. E o principal disso, né, gente? A gente, mais uma vez eu volto a tocar no assunto aí da pandemia, da situação que nós estamos passando, que a gente reflita e que a gente pense em como nós vamos sair dessa situação. A gente precisa sair melhor. E a gente vai sair melhor, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que a gente vai sair melhor dessa situação, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença, pela participação, pelos coraçõezinhos aí, vários coraçõezinhos. Qual chakra representa os pretos velhos? Aí vamos falar disso semana que vem, tá, Shirley? Que eu vou falar sobre os pretos velhos, e aí a gente vai falando sobre tudo isso. Tá bom? Aí a gente fala de chakras, a gente fala de ervas, e falar de preto velho é um assunto rende muito assunto. Rende muito assunto mesmo, é muito, muito bacana. E a gente fala sobre isso. Tá certo? E muito obrigado, gente. Muito obrigado, sua bênção. Cláudio, Denise. Isso aí. Bom, gente, muito obrigado mesmo. Espero que todos tenham uma boa semana. Quem puder, por favor, fique em casa. A gente precisa ficar em casa. Quem não puder, quem tiver que ir trabalhar, quem tiver que ir na rua, por favor, tome os devidos cuidados. Use a máscara, álcool gel, evitar contato físico com as pessoas na rua. É muito importante que a gente se cuide. A situação está ficando cada dia mais estranha, então a gente precisa realmente tomar cuidado, rezar bastante, pedir. Vamos colocar na nossa rotina, fazer as nossas rezas, cantar os nossos pontos, acender as nossas velas.
Vamos colocar isso na nossa rotina, praticar a nossa religiosidade, que isso é muito importante. Então que a gente faça isso cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Hoje eu não vou cantar ponto porque eu tô super congestionado, vai ficar horrível. Mas semana que vem a gente canta os pontinhos de Preto Velho, tá bom? Quanto à live dos Pretos Velhos, vou conversar com o pessoal para ver se vai ser possível a gente fazer. A gente cantar bastante para os nossos Pretos Velhos, fazer a louvação bonita para eles. E é isso, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana, que Iemanjá abençoe a todos vocês, que nosso Pai Oxalá ilumine a cada um de nós, ilumine o nosso planeta nesse momento, que está precisando de muita vibração positiva, que está precisando de muita união, que a gente possa estar juntos cada vez mais. E mais uma vez eu vou dizer, gente, quem tiver com dificuldade, quem tiver precisando de algum tipo de ajuda, por favor, fala. A gente precisa se unir, a gente precisa estar juntos. Tem pessoas que estão passando por muitas dificuldades, então assim, é importante a gente se ajudar, a gente fazer uma corrente do bem aqui, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa se ajudar cada vez mais, tá bom? Então, quem estiver precisando de ajuda, por favor, fala, se comunica, vamos nos ajudar, que um fala para o outro, um ajuda o outro, a gente faz uma grande corrente. Eu acho que essa é uma das principais mensagens que essa situação está passando para a gente, é a nossa união, tá bom? Então, ó, muito obrigado, que Oxóssi traga muita fartura, muita prosperidade para cada um de nós. Um beijo no coração de todos, até semana que vem, tchau, tchau. Esse povo é o povo de Guiné. Procure esse povo na praia. Esse povo tá lá. Procure esse povo na encruza. Esse povo tá lá. Procure esse povo na Umbanda. Esse povo tá lá. Esse povo trabalha com fé. Esse povo é o povo de Guiné. Esse povo